Sex shop, cine privê, casa de swing, filme pornô, prostituição. Esses são alguns dos serviços ou produtos que movimentam o mercado erótico. Qual a condição espiritual daqueles que de alguma forma contribuem com a indústria do sexo? É o que você confere agora neste Mundo Maior Repórter. As pessoas pensam que a gente só fala o português correto, sexo. Só grava, só trabalha com isso. Ninguém nunca parou pra perguntar, ninguém sabe a nossa vida. Eu gosto do que eu faço. Verdadeiramente, gosto muito. E sexo é da carne, é material, e eu tô lidando com as coisas espirituais, então eu não posso lidar com as coisas da carne. Bom, então eu também não poderia comer, não poderia respirar, não poderia tomar água, são coisas da carne. Semana de lua cheia, as pessoas procuram mais um motel. É alguma coisa primal. E também com essa crise de semana de pagamento. É muito afrodisíaco a semana do pagamento. A indústria quer vender os agregados. Ela não consegue vender sexualidade para as pessoas, porque já nasceu com as pessoas. Então eu vou pegar uma necessidade sua, real e verdadeira, transformar numa necessidade fantasiosa e em cima dessa fantasia eu vou vender coisas. Nossa equipe foi em busca dos meios mais acessados para adquirir conteúdos eróticos e entender como e por que o mercado sexual é tão buscado por grande parte das pessoas. Nossa primeira parada foi em uma sex shop. Quando você entra na loja, as opções são infinitas. E de acordo com a Mirna, que é diretora comercial da sex shop, a procura do público também não deixa a desejar, mesmo com a crise. No Brasil, principalmente, de 4 anos para cá, a gente teve um boom, uma explosão no mercado erótico. O que aconteceu na Itália 15 anos atrás está acontecendo no Brasil agora. Esse aquecimento, as pessoas estão procurando mais para se aproximarem, porque o sexo, ele é o momento mais íntimo do casal. Então, hoje as pessoas, você vai numa feira erótica hoje, você não vê nada promíscuo. Você não vê mais aquelas imagens, aquela mulher com o dedinho na boca, né? Que não é sensual. Você vê hoje imagens de casais, pessoas se relacionando. E a procura é muito, muito, muito grande por mulheres, acima de 30 anos. Para a Fátima Moura, que é sensual coaching, a procura por produtos eróticos ajuda a resgatar a sensualidade. A pessoa, quando ela começa a olhar para o sexo, ela fica com uma qualidade de vida melhor, porque ela começa a sentir mais o corpo dela. Os produtos, geralmente, eles entram exatamente como um tempero. Usar de objetos para estimular o prazer é pecaminoso? É algo errado? É algo condenável? Eu entendo como aceitável, desde que tenha um certo equilíbrio. À medida em que nós usamos esses equipamentos, ou esses aparelhos, ou esses brinquedos, né, como o pessoal gosta de falar, mas que não nos acarretam nenhum mal, ou que não vão viciar o parceiro ou a parceira, é simplesmente uma questão para que os casais ou que as pessoas atinjam um grau de felicidade razoavelmente bom, eu acredito que isso daí vai compensar algumas coisas. Usar fetiches, né, ou usar artefatos outros que estimulem, que aumentem, ou que provoquem, são necessidades provocadas, não necessidades naturais. Assim, nunca se acostuma a nada, depois você vai ter que se acostumar. Então, por exemplo, se você aprendeu que para atingir um certo prazer na parte da sua sexualidade, você precisa disso, disso, disso e daquilo, você vai achar que vai ser sempre assim. E quem fizer diferente, você vai achar que é esquisito. Nessa visita, fui convidada pela Mirna a conhecer alguns produtos disponíveis nesse mercado. Esse é um batonzinho da Svacom. Você vai apertar, segura e ele começa a vibrar. E vibra bastante. Vibra bastante. Nossa, ele vibra muito. Aí as meninas pensam... A gente pode colocar aqui para a pessoa ver. Gente, olha isso. E aí as meninas pensam que é só para elas esse brinquedo. Na verdade, quase todas as opções da loja são feitas tanto para homens como para mulheres. Na
Na saga de conhecer mais alguns produtos, não é que sobrou até pra mim? Tive que experimentar um gel que promete vibrar. Você vai experimentar. Eu quero que você coloque na parte interna do lábio e espalhe com a língua. Vamos lá, né? Espalhar com a minha língua. Isso. Então aqui, ó, um pouquinho, tá vendo? Vou colocar. Espalha com a língua. Você vai sentir ele aquecer, um monte de mãozinha andando. E daqui a pouquinho você vai sentir sua boca vibrar. Já tá dando uma formigadinha. E aí esse mesmo... Menina, eu não vou conseguir continuar a matéria com esse negócio na minha boca. Eu só posso usar ele na boca ou eu posso usar ele nas partes também? íntimas também. No mundo da sensualidade, até cera de vela é permitido. Mas dá um medo. Ah, você vai jogar em mim? Eu vou jogar em você. Não faz isso, pelo amor. Não faz isso. Ai, gente, que medo. Vou jogar em você. Não vai me queimar? Calma, não vai. Olha isso. Gente, é ótimo. Tô viva, tô bem. Olha essa vela. E olha o cheiro dela. Ela tem notas afrodisíacas. De acordo com os dados divulgados pela Erótica Fair, feira de produtos eróticos, a área faturou uma média de 1,7 bilhões de reais em 2015 e teve um aumento de mais de 20% nas vendas em 2016. As pessoas, às vezes, elas economizam numa noite, numa balada, numa roupa, mas elas precisam de uma válvula de escape. E qual é a válvula de escape na época de crise, na época da falta de dinheiro? No momento A2. Então, as mulheres investem esse dinheiro, que às vezes é pouco, nesse momento A2. A indústria quer vender os agregados, né? Ela não consegue vender sexualidade para as pessoas, porque já nasceu com as pessoas. Então eu vou pegar uma necessidade sua, real e verdadeira, transformar numa necessidade fantasiosa e em cima dessa fantasia eu vou vender coisas. Nós temos que lembrar que a humanidade tem vivido do ponto de vista acidental, cultural, não do ponto de vista essencial à sua vida, um aumento de consumo. E esse aumento de consumo, ele é genérico e vai abraçar também a questão da sexualidade e dos objetos sexuais. E as especialistas no assunto deixam um recado. Permita-se descobrir. Às vezes você apresenta alguma coisa, apresenta um produto, a pessoa fala assim, ai não, eu não preciso, ai não quero. Se permita conhecer. Sexo é normal, é saúde. Essas lojas, elas existem, o sex shop existe para proporcionar qualidade de vida íntima para as pessoas. E não é errado fazer sexo, não é errado a pessoa se conhecer. É saudável, é importante isso. Datas comemorativas como o Dia dos Namorados, do sexo, carnaval, são um prato cheio para os lucros da indústria do sexo. Mas como evitar os excessos que esses períodos proporcionam? A princípio, né, nada é ruim. Nada é ruim. Então, tanto o Dia dos Namorados, quanto o Carnaval, quanto o Dia do Sexo, né, nada é ruim. Depende o quê? Da maneira como nós interpretamos dentro de nós essas datas. No carnaval eu vou transar com várias pessoas, né? Acima de tudo a gente tem que estar pensando que a gente ainda tem que se prevenir, né? Doença sexualmente transmissível existe, tá aí e a gente tem que tomar cuidado. Existe todo um marketing voltado para isso que propicia distorções e propicia excessos, né? E aí a grande questão é como poder participar da cultura humana, e isso faz parte da cultura humana de uma forma equilibrada. Bom, aí com atenção. Se você tem uma atenção e pauta a tua vida no equilíbrio, você pode circular em qualquer ambiente. O que dizer sobre a castidade? Seria um caminho favorável para aqueles que pretendem evoluir espiritualmente? É o que nos responde um trecho do capítulo 23 do livro Vida e Sexo, ditado pelo Espírito Emmanuel. Os que consigam abster-se da comunhão afetiva, embora possuindo em ordem todos os recursos instrumentais para se aterem ao conforto de uma existência a dois, com o fim de se fazerem mais úteis ao próximo, de certo que traçam a si mesmo escaladas mais rápidas aos cismos do aperfeiçoamento. O Espiritismo lida de uma forma extremamente aberta com a questão sexual, né? Não é condenável dentro da visão espírita que você case, que você tenha prazer, que você desenvolva esse prazer. A questão fundamental é com que intenção, de que modo,
né? O que está envolvido nisso? A questão do sexo ela é muito comentada nos dias de hoje, eu acho que vai ser sempre, porque ela é algo muito marcada na nossa história, né? Desde a antiguidade você vê relatos de coisas, comportamentos relacionados a sexo ou a sexualidade, né? Então você vê manifestações em desenhos, em falos, em pedra, né? Tanto por uma questão instintiva, quanto às vezes pela busca pela procriação. E sexo é da carne, é material, e eu estou lidando com as coisas espirituais, então eu não posso lidar com as coisas da carne. Bom, então eu também não poderia comer, não poderia respirar, não poderia tomar água, são coisas da carne. Então, ele é basicamente necessário. Porque às vezes a pessoa não pratica o sexo e se julga virtuosa, mas não oferece a caridade para quem está do lado dela. E aí, com que parâmetro nós vamos julgar? A castidade por ela só, como um ritual, só vai deixar você neurótico ou ter alguns problemas emocionais. Isso não faz sentido. Porém, algumas pessoas, que não é a maioria, preferem, reservar essas energias para algo muito mais sublime do que simplesmente a troca de fluidos ou a troca de energias entre os sexos, vamos dizer assim, né? Se a gente está entendendo que há um controlador externo, né, seja uma crença religiosa, uma regra social, familiar, né, que fala, você não pode fazer sexo, isso é errado, mas a pessoa tem uma vontade de fazer e não o faz por uma regra, aí sim haveria um impacto psicológico. A seguir, como funcionam as casas de swing e qual a visão espírita sobre homenagem? Não saia daí, a gente volta já já. E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.